ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a artista plástica Grada Quilomba, depois de no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa do músico Dino Santiago, que trouxe aqui um testemunho e um olhar que comoveu aqui o estúdio. Antes de mais, um comentário ao que ouviste, Grada, antes da resposta à pergunta. Eu não tenho realmente palavras, eu estou muito comovida porque Dino Santiago é uma grande pessoa e um grande artista. Verdade. Obrigado, Dino. Muito obrigada. As palavras, o gesto é imenso. Eu realmente não consigo ordenar os meus pensamentos. Ele começa logo com esta frase certeira. Há artistas que criam obra e artistas que deslocam o chão onde a obra acontece. É forte. Muito forte, muito poderoso. Bom, ele recorda Bell Hooks: o amor é um ato político. E aqui amar é recusar que a dor seja a única linguagem possível. Exatamente. Bell Hooks fala do amor como um ato político, lembrando-nos também que nesta história colonial e neste grande projeto de escravatura e neste grande projeto de colonialismo, as identidades não só eram separadas, os corpos não só eram separados, mas muitas das vezes eram proibidos de amar. As mulheres engravidavam mercadorias, as crianças trabalhavam como mercadorias, os homens trabalhavam para criar mercadorias e havia uma segmentação da humanidade, do corpo negro. Não poderia ser humano e não se poderia relacionar a um nível humano. Nesse sentido, o amor, o amar, o se relacionar, o estar em família, o estar em comunidade, o apoiar e a solidariedade tornam-se de facto um acto político. Conseguir amar numa história de absoluta violência e violência cíclica que se perpetua, sempre com versões e facetas diferentes e mais atenuadas ou não, mas que se repete. E essa lembrança da humanidade e do amor através, a humanidade através do amor, sempre foi também o grande centro do ativismo negro e da negritude globalmente. Eu recordo grandes atores do ativismo e da humanidade como Martin Luther King. Apelava não só à libertação da comunidade negra, mas, acima de tudo, da humanidade por inteiro e de todas as comunidades pelo mundo. Angela Davis era uma das primeiras a apelar pela libertação da Palestina. Isso vem do movimento negro, que atualmente é completamente apagado nos mídias, ninguém sabe, mas há um apelo pela humanidade como um grupo quase divino e sagrado, que é a condição humana. A pergunta do Dino: o que fazemos agora que sabemos?
Como é que se responde a isto? Agora que sabemos, temos que fazer decisões radicais. Falaste do amor, o Dino também, o amor como ato político. Eu vou ler aqui um excerto de Bell Hooks, Tudo do Amor, livro da Orfeu Negro, e fala da importância do amor nos tempos de hoje, uma palavra desconsiderada até pelos jovens. E ela diz: quando percorro o país para discursar sobre como pôr fim ao racismo e ao machismo, o público, em particular jovem, fica agitado quando me refiro ao papel do amor em qualquer movimento em prol da justiça social. Todos os grandes movimentos por justiça social têm destacado a ética do amor. No entanto, os jovens continuam relutantes em abraçar a ideia do amor como força transformadora. Para eles, o amor pertence aos ingênuos, aos fracos, aos eternamente românticos. Como é que comentas isto? De facto, isto retrata estes tempos? Absolutamente. Eu acho que há um esquecimento. Eu acho que quando entramos nestes momentos críticos da história de grandes conflitos e guerras, há por um lado um esquecimento à humanidade do que é o humano, do que é o amor, do que nos une. Do que nos une. O brutal, o violento torna-se banal. Mas eu tenho esperança e acho que ao mesmo tempo e simultaneamente há um ato de crescido do que é a solidariedade e do que é o amor e da importância de estarmos solidários e em relação de amor com quem está em sofrimento. E eu acho que isso, ambas as situações são prevalentes neste momento. Estão em simultâneo, são duas forças. Eu acho que são simultâneas. Já te ouvi dizer algo, não te consigo citar, que é: não estás interessada nas diferenças, mas no que nos une. Sim. Eu achei isso também valioso quando, nestes tempos em que há as trincheiras, as divisões, o ódio que procura dividir mais, estás interessada no contrário. A mim interessa-me, acima de tudo, o comum. O comum e o que nos chão une. comum. E o chão comum. E eu acho que nas obras que eu crio, acima de tudo, interessa-me despertar esse comum. Interessa-me, acima de tudo, criar um senso de humanidade, desmantelando o que é violência, expondo e revelando o que é violência, e como a violência tem formas quase matreiras de habitar os nossos dias e os nossos percursos, e que é muito importante saber desmantelar e saber ver e ler e analisar o que está perante nós, com todas essas complexidades, mas acima de tudo as minhas obras estão à procura do poético e do humano, sem repetir a violência, que eu acho que é um exercício extremamente difícil, mas extremamente importante para qualquer artista, que é como tematizar a violência sem repeti-la, sem repetir e expor de novo o brutal e a barbaridade. Sem afastar as pessoas eventualmente que se e sem ficam traumatizar. Pois, como é que é uma linha. Eu acho que isso é extremamente importante. É uma linha difícil, mas importante, não é? Eu acho que esse é o fundamento de ser artista, é conseguir trazer temas difíceis e violentos sem repetir essa violência, e trazê-los de uma forma poética e trazê-los de uma forma humana, que pode ser, que abala de facto, porque nos faz lembrar e que tematiza situações que são complicadas e difíceis e conflituosas e para as quais nós não temos a narrativa, como já disse anteriormente, mas que as faz com um novo vocabulário poético. E que nos faz sentar à mesma mesa a conversar. E que se nos faz sentar à mesma mesa a conversar e a pensar e a contemplar e, acima de tudo, a ouvir.
eu acho que é extremamente importante aprender a ouvir. O poder da escuta. O poder da escuta. E os lugares de fala, não é? Absolutamente. Eu acho que um dos grandes exercícios de violência e de repetição é exatamente não saber e nunca ter aprendido a escutar. É muito importante escutar. E especialmente quando nós falamos de narrativas e de histórias que têm sido silenciadas ao longo dos séculos. Vividas em certas comunidades, em certos corpos. Exatamente, e que são silenciadas e que não são reveladas e que são apagadas. É extremamente importante aprender a ouvir, simplesmente a ouvir. Tenho mais um áudio, Grada, desta vez do músico Alex D'Alva. Vamos? Olá, Bernardo, e olá, querida Grada. Daqui Alex D'Alva. Eu tenho que começar por admitir que eu não sei como iniciar esta mensagem, que é profundamente saudosa, sem antes expressar a minha sincera gratidão pela oportunidade que eu tive de integrar a tua performance, o barco, e por tudo aquilo que aprendi contigo nesse processo. Eu aproveito também este momento para partilhar que a influência do teu trabalho está profundamente presente no meu mais recente projeto discográfico, que se chama Livre, em particular aquilo que tu partilhaste com o ensemble sobre a importância de pensar com o corpo. E como a academia tende a privilegiar um intelecto que está desligado do corpo, quase como se o pensamento fosse a única coisa que merecesse ser eternizada ao esculpir um busto e tudo aquilo que está abaixo do pescoço fosse dispensável. O teu trabalho ensina-nos a fazer o contrário. O teu trabalho restitui ao corpo um lugar como uma verdadeira tecnologia de criação e pensamento. Bem, eu não sei se ainda há tempo útil neste episódio para nós explorarmos esta dimensão da tua prática artística, apesar de, é facto, eu adoraria ficar horas a ouvir-te, mas a minha questão é outra, é uma questão que é inspirada na oportunidade que tive de ouvir-te refletir no Museu Rainha Sofia, onde foste a primeira artista portuguesa a ter uma exposição em nome individual, onde estavas a refletir sobre a tua trilogia A World of Illusions, onde através do recurso a figuras da mitologia grega tu fazes um diálogo profundo com a memória e a desconstrução de narrativas. Então permita-me a ousadia de colocar a seguinte questão. Tal como o Édipo se debruça sobre o seu próprio reflexo e nele se perde, que questões é que a sociedade eurocêntrica ainda não teve a coragem de se perguntar ou sequer refletir por permanecer tão fascinada com a sua própria imagem? E que recusa ainda latente nesse prolongado estado de negação é que sustenta a dificuldade de confrontar o seu próprio mito antes que nele se afogue. Eu peço desde já perdão se esta pergunta for assim um bocadinho too much, mas foi como surgiu. Tenho imensas saudades tuas, Grada. Um beijinho enorme e um grande abraço para ti, Bernardo. Até já. Bom, desta vez então ouvimos o músico Alex D'Alva. Bom, ele fez parte, não é, da obra O Barco, na performance, e fala aqui traz outras camadas e outros olhares sobre ti e sobre a tua obra. Fala disto, da tua exposição em nome individual no Museu Rainha Sofia, a trilogia A World of Illusions. Então, que comentário antes da resposta à pergunta? Mais um momento muito emocionante para mim. Como Dino, eu adoro eternamente Alex. É muito bonito ouvir esta mensagem, de facto. Alex fala de Édipos, mas de facto é Narciso. São 3 obras, uma trilogia que foi mostrada no Rainha Sofia em Madrid. Pois, Narciso é que fica Narciso, exato, mas a olhar para a sua imagem. Mas eu compreendo perfeitamente a sua questão, porque a questão que o Alex traz é a trilogia é a instalação arquitetónica na qual se gira em torno de 3 mitos, sendo um deles Antígona, outro Édipo e o primeiro Narciso. E Narciso é uma história, como toda a mitologia, extremamente bela, de alguém muito lindo, que é amado por todos, mas não ama ninguém.
e que deixa os deuses extremamente zangados. E Zeus fica extremamente zangado e decide castigar Narciso. Narciso é castigado com o facto de que se irá apaixonar por alguém pelo qual alguém que nunca se irá apaixonar por ele. E de facto, Narciso chega perto de um lago e olha na superfície das águas e vê uma imagem refletida nessas águas que é ele próprio, e ele fica admiradíssimo por ver alguém tão belo e não se apercebe que essa é a reflexão dele próprio. O reflexo. O reflexo da sua imagem, pensando que é uma terceira pessoa pela qual ele se apaixona, e ele começa a contemplar e a namorar essa imagem que ele vê, e ele de facto firma e confirma este amor por si próprio, pela imagem, tendo a ajuda de uma terceira figura, que é Eco. Eco era apaixonada por Narciso, e Eco era uma ninfa que corria atrás de Narciso e que também foi castigada com o facto de apenas repetir as palavras que ouve, a última palavra. Então, o que Eco fazia, apaixonada por Narciso, escondia-se por trás das árvores a olhar para ele, enquanto Narciso namorava a imagem e dizia coisas como és tão belo. Ela repetia aquilo que Narciso, és belo, és belo. Portanto, é uma constelação extremamente interessante. Porquê? Porque é a mulher neste mito, Eco, que vai confirmar, ou o consenso da sociedade, que vai confirmar o narcisismo de Narciso. E daí, esta comparação, como é que reverbera sobre Portugal? Esta comparação vem para um estudo que se chama o estudo da branquitude e do colonialismo, desta obsessão pela imagem de si próprio. E do seu passado, e do não é? seu passado. A glória do passado português. A glória, o corpo, a narrativa, que é apenas uma e única, e que é minha, e que eu repito constantemente, e que é afirmado com a voz de Eco, que são as mulheres, a mulher Eco, que apoia o sistema patriarcal colonial e que de facto confirma a Narciso de que a imagem está também apaixonada por ele. Então, esta foi uma obra que foi uma comissão para a Bienal de São Paulo, e eu lembro-me de fazer esta obra primeiro como uma performance e instalação, e lembro-me nessa noite ter ido para o hotel e ter visto as notícias, e as notícias do dia eram Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos da América. Isto foi 2016 para 2017, a 32ª Bienal de São Paulo, e 53% dos votos de Donald Trump foram votos de mulheres brancas. Eco. As Eco. Portanto, é muito importante como a arte, de novo, e a mitologia e a literatura traz todos os instrumentos para nós pensarmos e repensarmos como é que a violência pode ser perpetuada, mas também como é que pode ser interrompida e desmantelada. E Alex viu essa obra, mas Alex também faz parte de outras obras, ele e muitas outras pessoas que vão estar agora na Albuquerque. Uma delas é Opera to a Black Venus, na qual, que é um requiem, uma instalação de vídeo com uma coreografia, com bailarinos e com todo o ensemble de Lisboa,
com David Amado, que é um dos bailarinos com quem eu trabalho há já vários anos, assim como a Alex, a Luciani Cabral, que é uma das bailarinas que faz parte de Pina Bausch, do ensemble da Pina Bausch, na Alemanha. Portanto, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas sempre muito queridas e muito inspiradoras. E nesta instalação de vídeo, que é uma ópera, é de facto um lamento, um requiem, é um lamento ao agora, aos horrores do agora. E nessa coreografia, as vozes do ensemble são reduzidas ao mínimo e por cima, de facto, tem uma improvisação de piano tocada a 4 mãos, em que eu toco com a minha filha mais pequena. Sim. Nós temos o hábito de tocar piano em sim. casa. Sim. Como é que se chama essa tua filha? Kianda. A Kianda Sereia do Mar. Nós temos o hábito de tocar piano improvisado a 4 mãos e eu gravo, porque eu penso sempre que eu vou utilizar as obras, e esta obra, quando eu comecei a fazer esta obra para o Rainha Sofia Kunsthalle Baden-Baden, foi o início do genocídio na Palestina, que se questionava o que é um genocídio, que não é quem é cúmplice, quem não é. Quando se começou, de facto, a ser revelado que as grandes vítimas dos genocídios são, acima de tudo, mulheres e meninas e crianças, e eu utilizei exatamente esse piano tocado a 4 mãos, em improvisação, como a base sonora dessa obra. E essa improvisação é extremamente importante, porque eu amo jazz, e jazz é improvisação, é essa desobediência à linearidade da música. Vai fazer parte desta exposição O Fundo do Mundo, que pode ser visitada a partir de 30 de maio e daí para a frente na Fundação Albuquerque, com várias obras tuas em Sintra. Chegaste à psicologia e à psicanálise porque te atraía ou porque era uma possibilidade que vias para ti? Talvez ambas as opções. Eu acho psicanálise absolutamente fascinante. Também acho. Acho absolutamente mágico. Assim como eu acho a arte absolutamente mágica. Então foi quase um casamento de interesses. Obviamente que a arte é um grande privilégio poder estudar arte. Não é para todas as pessoas. Não é para todas as pessoas. Eu venho de um lugar periférico, da linha de Sintra, em que eu me recordo ser a única que foi estudar na universidade. Portanto, era algo muito único. A maior parte dos jovens e das crianças era um lugar extremamente, eu diria hoje, olhando precário, eu diria, porque em que a maior parte dos jovens desistiam de estudar e começavam a trabalhar muito jovens e não tinham acesso à educação em casa. A educação sempre foi algo extremamente importante. Eu lembro-me sempre de ouvir que a educação é o ouro da humanidade. Quem dizia? O meu pai dizia isso, é o mais importante. Falar o máximo de línguas, ler o máximo, estudar o máximo, escrever, fazer tudo. Eu queria ser bailarina. Foi dos primeiros desejos? Sim, dançar sempre foi o meu elemento principal, por isso a performance é tão importante também na minha obra. Eu sempre vi e memorizei tudo através da forma e do movimento e da coreografia. O corpo. O Alex falava da academia, a teoria costuma isolar o corpo e a cabeça, tu não. Exatamente. Isso é uma história muito engraçada que eu sempre contava a Alex e a todos no ensemble, para perceberem o que é o conhecimento, em que base é que o conhecimento ocidental foi construído, que é absolutamente a partir da fragmentação, em que tudo é fragmentado, como as identidades são fragmentadas, ou és uma coisa ou és outra, não se podem ser várias e múltiplas complexas coisas, e essa fragmentação também é um exercício do colonialismo
para poder controlar, dominar e definir. Engavetar. Engavetar quem é e quem não é, quem pertence e quem não pertence. O que cria feridas extremamente profundas para imensas biografias. Mas um dos exercícios, uma das histórias que eu lhe contava muito era, eu dei aulas na Humboldt Universität e na Universidade em Viena de arte durante muitos anos, e eu explicava que eu ia sempre com os alunos dar um passeio por dentro da universidade, e nós íamos observar o que era aquele palácio do conhecimento, o que é o conhecimento, quem é que pertence e produz conhecimento de facto, e nós percorríamos os corredores e eu perguntava aos alunos o que é que eles viam, e começávamos por discutir que eles viam uma série de bustos de homens e que tinham uma cabeça e que tinham um pescoço e por vezes tinham parte dos ombros. E eu perguntava a esses seminários, eu tinha sempre muitos alunos, de 80 a 120 alunos, eram sempre seminários muito visitados, e eu perguntava o que é que essa fragmentação corporal quer dizer na produção de conhecimento. Não só quem é que está a produzir conhecimento, mas como é que o conhecimento é produzido. E nós chegávamos à conclusão que é produzido através da cabeça. Ou seja, conhecimento é algo cognitivo apenas, cognitivo que fica na cabeça e que é produzido na cabeça, e que essas cabeças produzem conhecimento sem lugar. E sem corpo. Sem mãos, sem braços, sem coração, sem pernas, sem sexualidade, sem genitais, sem pés por onde andaram. E esse conhecimento fragmentado que é depois oferecido como conhecimento universal. E depois, a partir daí, começávamos a desconstruir o que é o conhecimento e a validação de conhecimento. E era sempre um exercício muito importante. Quando nós estávamos a ensaiar para as performances ou para os 18 versos e para as várias obras que vão ser apresentadas agora, eu falava sempre para o ensemble: pensem com o corpo, pensem com o corpo. Pensem com o corpo. Que interessante. Curioso também, pelo que sei, houve uma decisão radical a determinado momento da tua vida. Tu deste aulas em 2 universidades em Berlim, não foi? Sim, na Humboldt Universität eu tive durante muitos anos. Às vezes dava aulas paralelamente na Humboldt Universität Berlin e Freie Universität Berlin, porque fui convidada por ambas. Então dava aulas em ambas as universidades, em Viena, na Áustria, no Ghana, em Accra, em Johannesburg. Já dei umas voltas pelo mundo. E a determinado momento decidiste rescindir, deixar de dar aulas, ousado, porque é um lugar de privilégio, é um lugar de passar conhecimento, não é? Mas percebeste que não era ali que podias provocar mudança realmente, porque também não era o espaço mais inclusivo do mundo, então, ou democrático. Foi de facto uma decisão radical, e sempre lembrando que radical é mesmo uma terminologia muito bonita e muito bela e muito positiva, especialmente mudando o paradigma quando se vem de um lugar de precariedade. A radicalidade é fundamental, é muito importante, e eu apercebi-me que é lindo trabalhar com 100 alunos todos os semestres e dar vários seminários, é extremamente bonito, mas eu também me apercebi que eu estou a trabalhar com pessoas que têm acesso à universidade e que há um mundo de pessoas que não têm acesso ao meu trabalho. E foi um momento muito importante em que eu decidi desistir do meu contrato de professorship na Humboldt Universität e desistir do contrato e comecei a trabalhar somente nas artes como artista. Simultaneamente, nesse momento, tive um convite também da
Maxim Gorki Teatro, que curiosamente fica em frente à Humboldt Universität, e que me convidou para fazer uma intervenção artística naquele teatro, que é um teatro extremamente importante na Alemanha, e em que fiz um trabalho também. Aí eu reiniciei o meu trabalho e foquei-me simplesmente às artes, e apercebi-me que através da arte eu chego a muito mais pessoas, para além de fazer aquilo que eu realmente amo. Eu chego a muitas pessoas simultaneamente no mapa. Portanto, nós estamos aqui sentados, mas as obras estão em exposição em vários países neste momento, em vários continentes, neste momento em looping, e a ocupar espaços públicos, embora estejamos aqui. Portanto, há quase uma realidade paralela que a arte contemporânea permite, que uma artista produza uma obra e que depois esta obra se multiplica em 4 ou 3 ou 5 edições, e que está exposta pelo mundo inteiro, e que é visitada e vivida por vários públicos simultaneamente. Eu acho isso extremamente democrático. Também me apercebi que quando as minhas obras entram num museu, também entra uma comunidade e grupos e coletivos que geralmente nunca teriam a coragem de entrar dentro do museu. E eu tenho uma história muito, muito bonita, que eu não sei se temos tempo para contar, que da minha primeira exposição individual em Portugal, que foi no MAT, de facto, em 2017. Foi a primeira exposição em que o MAT foi o primeiro museu a adquirir para a sua coleção uma obra minha, e nós fizemos toda uma exposição em torno dessa obra. E eu ia montar todos os dias, na altura de montagem, entrava no museu e havia um senhor que estava na porta do Museu do Mate, um senhor angolano, que me dizia todos os dias: bom dia, como está? Bom dia, adeus, bom trabalho. Bom dia, como está? Bom trabalho. Chegou um dia que ele me perguntou: mas o que é que você vem aqui fazer todos os dias? E eu disse: eu sou artista. E ele ficou perplexo. Artista? Sim, eu sou a artista que vai expor a próxima exposição, vai fazer a próxima exposição. E ele de facto ficou em silêncio, a olhar para mim. A artista? Sim. Vai expor no museu? Sim. Todo? Sim, numa grande parte. E a perplexidade com a qual ele reagiu à minha presença naquele espaço, naquela arquitetura, mostrou-me a importância que é, a radicalidade que é ocupar um espaço como um museu. E ele disse-me uma coisa muito bonita e disse: sabe que eu nunca entrei no museu? Nunca entrou? Não. Eu entro por um lado, vou vestir a farda, saio, estou aqui na porta, controlo quem entra e sai, e depois no fim do turno volto de novo para mudar a farda para roupa. E eu disse: então nós vamos abrir no dia X e Y, venha com a sua família. E ele veio e disse-me que foi a primeira vez que entrou no museu e que viu uma exposição. Isso para mim foi um momento de absoluta beleza radical. Que história! E faz-nos refletir quem tem acesso aos espaços, mesmo de um museu, não é? Exatamente. E quem se sente seguro e que pode ocupar esses espaços ainda, não é? Exatamente. Eu acho que Dino de Santiago colocou a questão: o que fazemos quando sabemos? E quando nós sabemos, isso também implica que a programação do museu, quem é convidado, quem recebe os prémios, quem recebe uma plataforma para exposições, quem recebe os catálogos para serem publicados e etc., são decisões extremamente importantes, porque nós estamos a criar novas narrativas. Novas possibilidades.
porque se não as criarmos, vivemos sempre no passado. Tenho mais um áudio para ouvires. Este é da professora Jaimília Ribeiro, vindo do Brasil, claro. Grada, querida, aqui é Djamila. Primeiro, que eu achei lindo o nome do podcast, A Beleza das Pequenas Coisas, porque eu acho que isso tem muito a ver com o seu trabalho. Você é uma pessoa que dê coreografias do impossível, ou a partir do barco. Você traz essa beleza, muitas vezes em coisas que a gente passa despercebida, né? O seu trabalho nos conecta com essa delicadeza da vida, apesar de todas as durezas que existem nela. Quando eu, em Inhotim, né, assisti a performance do barco, eu fui tomada assim, por uma emoção muito grande, impossível de controlar, porque muitas vezes a gente não percebe, né, que mesmo nessa história que a gente tem, né, do colonialismo, nós somos esses sujeitos que constroem beleza, né, a partir desse cotidiano. E eu acho que você faz com que a gente enxergue isso, né, que a gente enxergue os nossos corpos como sujeitos capazes de trazer essa beleza através da sua arte, através do seu olhar. E isso, para mim, é algo que no seu trabalho me toca muitíssimo. E desde a primeira vez que eu tive contato com ele, e depois do contato que eu tive contigo, né, que é uma relação de muito amor, de muita admiração pela mulher que você é, pelo trabalho que você faz, que toca o mundo, né, e faz a gente enxergar essa beleza das pequenas coisas. Grada, uma pergunta para você. O seu trabalho tem tido uma recepção muito importante, interessante no Brasil. Você esteve recentemente agora no podcast no Mano a Mano, você já veio lançar livros, já veio apresentar exposições e performances. Como que você enxerga, né, o impacto do seu trabalho e a recepção com o público brasileiro? Um beijo. A Djamila, a minha querida Djamila, é incrível. Eu estou muito sempre surpreendida com estas surpresas. É uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa muito íntima no meu coração, Djamila. Nós temos feito juntas um grande percurso nessa consciência que somos muito poucas, que caminhamos sem cair, às vezes com empurrões e pés que nos colocam à frente para nós tropeçarmos. Ainda? Sempre. Eu acho que é algo que sempre acontece. É preciso saber contornar e ter essa dignidade, e essa força, e essa beleza, e essa visão, essa paixão. Firmeza. E essa firmeza de qual é o propósito, que não nos deixamos derrotar por pequenos idiotas, não é? É muito importante essas conversas que nós tivemos. Eu tenho grupos de artistas, amigos que são muito importantes nestas comunicações, como nós ultrapassamos e contornamos às vezes os pequenas dificuldades deste caminho, porque nós falamos dos sucessos, mas o sucesso não vem por si só. Nós caímos muitas vezes, trabalha-se muitas vezes em grande isolamento, quanto mais intelectual e quanto mais internacional e mundial o trabalho é mais únicas nós somos. Mais solitário. Mais solitário, portanto, as pessoas em nosso redor são escolhidas a dedo, são pessoas muito profundas. A Djamila é uma dessas pessoas muito profunda, por quem eu tenho uma grande admiração e um grande amor também. E o Brasil, como Djamila, tem sido extremamente importante para mim. Eu amo o Brasil, como amo muitos outros lugares também.
E eu digo eu amo o Brasil porque tem sido um lugar extremamente generoso para comigo, e extremamente generoso com o público. Tem sido extremamente generoso porque eu acho que o Brasil já está num outro lugar diferente de Portugal. Que lugar é esse que o É um Brasil lugar está? de absoluta, voltamos à palavra, radicalidade, ou de absoluta desconstrução, descolonização. É urgente, não é um tema passageiro que um ou outro traz para a mesa de discussão, mas que é uma urgência, uma necessidade, e que é impossível construir uma exposição sem ter determinados princípios. Então o trabalho, por exemplo, a exposição na Albuquerque é feita com Jacopo Visconti, que é um curador que eu muito admiro há muito tempo, que é um grande curador italiano, que já fez Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, e que vive em São Paulo. Portanto, há uma linguagem já em São Paulo, no Brasil, que nos é um pouco desconhecida ainda na Europa, eu diria, que é uma linguagem descolonizadora que já é corrente e normalizada para poder entrar dentro de estruturas. Isso vê-se no público. Por exemplo, quando nós abrimos na Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, em Inhotim, o museu disponibilizou 30 autocarros para transportar pessoas para virem ver a exposição. Os 30 autocarros gratuitos estavam superlotados. Pessoas que vinham de outras localidades. As pessoas vêm às centenas. As pessoas vêm de distâncias que poderíamos comparar com vir de Berlim para Lisboa, da Suécia para Lisboa. Pois que o Brasil é gigante, não é? Porque o Brasil é um continente. É um continente. Portanto, há ali um nível de intelectualidade, de conhecimento, de paixão. De inclusão. E de inclusão também, de responsabilidade. Eu estava a falar com Jacopo quando fazer deste o fundo do mundo, também esta questão da responsabilidade, não é? Que voltamos outra vez, o que fazer quando soubermos, não é? Quando soubermos, temos que tomar responsabilidade. Uma exposição não pode simplesmente ser mais uma exposição. Eu lanço-te a pergunta, espero que não incómoda, como fazer isso cá? Ou seja, falaste dos tantos autocarros que te trazem tanta população para Minas Gerais, não é? Exatamente. Como fazer isto para uma exposição grande que tens agora na Fundação Albuquerque, em Sintra? Como fazer com que muitas pessoas possam ir de várias localidades? Eu acho que nós estamos a fazer o museu está a fazer um trabalho incrível, que faz parte de todo o nosso conceito, do conceito da exposição, que é, primeiro nós vamos trazer, de facto, obras que nunca foram vistas aqui e que refletem muito o início da nossa conversa ou da tua introdução, que é o fundo do mundo. E é uma visão muito futurística do que, se o mar desaparecesse, o que é que ele iria revelar. E nesta exposição, assim como nas últimas obras que eu tenho feito nos últimos anos, eu exploro muito como a natureza e, de facto, a materialidade das obras conseguem ser um arquivo de memória, um arquivo da humanidade. Se nós vaziássemos o oceano, o fundo do oceano ou o fundo do mundo, iria-nos revelar uma série de corredores humanos que atravessam um continente para o outro, que atravessam um país para o outro, que mostram as feridas humanas e que mostram como milhões de pessoas foram atiradas ou caíram ao mar para fugir a guerras, a genocídios, crises climáticas, ou porque foram tornadas mercadoria para enriquecimento de um império. Portanto, é extremamente complexo. São as grandes dores do mundo que foram parar ao fundo deste oceano. Exato, mas Bernardo, a beleza é que a natureza consegue fazer algo, a flora em particular consegue fazer algo que, mesmo que os humanos tentem apagar e politizar a história,
e apagar ou negar a história. De facto, a natureza revela sempre. Ela é revelada. Foi lá de cima. Quando nós estávamos a fazer o barco, ou, por exemplo, começamos com uma obra que começa fora, no espaço de fora para dentro, a madeira, por exemplo, que é queimada, fizemos uma grande pesquisa e apercebemos-nos quando mostramos em Kunsthalle Baden-Baden que à volta do museu nós estamos rodeados pela Floresta Negra, e a Floresta Negra era o grande fornecedor de madeira para o Mediterrâneo, para Portugal, Espanha e Itália, para construir os barcos chamados barcos negreiros para a escravatura. Ou seja, quando nós hoje, em 2026, vamos à Floresta Negra, a floresta pode-nos revelar esta ferida, este momento histórico, tendo em conta que uma árvore, e por isso as árvores eram importadas da Alemanha, uma árvore que tem 200 a 300 anos de idade e que é cortada e é transportada da Alemanha para Portugal para criar os barcos. Essa árvore, quando é plantada de novo, nós conseguimos na floresta ver quais são os pedaços, as cicatrizes na floresta que revelam essa história. E depois, ainda mais complexo, esses barcos são construídos aqui, navegam para o continente africano e navegam do continente africano, passam por São Tomé e Príncipe, que era usado como uma ilha depósito de troca de corpos, de descanso, para que os corpos não morressem, para que as pessoas, para que não houvesse perda de mercadoria, tão brutal e cruel é a realidade, e atravessa para o outro lado e volta exatamente de Minas Gerais, recheado de ouro e de minérios de Minas Gerais, mas também de sementes e plantas e árvores como palmeiras e as belas plantas que depois vão construir os jardins botânicos dos palácios em redor de Lisboa, incluindo Sintra. Dando o tal exotismo, não é? Exatamente. Então há essa complexidade, essa coreografia histórica que se repete e que está presente na natureza, que eu acho extremamente bela. Depois refletir de uma outra forma. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas nos trouxeste? Para arranque, Nils Fram Says. E depois mais, tens agora Miles Davis, Blue and Green. Porquê esta? Miles Davis é essencial. Eterno, não é? Eu ouço muito música eletrónica, assim como jazz. E trabalhas às vezes E ópera. a ouvir Miles Davis? Sempre, Kind of Blues. Esse faz parte desse álbum. Ele talvez tenha sido um dos primeiros concertos que eu vi aqui no Coliseu de Lisboa e talvez um dos últimos que ele deu antes de falecer. Foi um momento histórico para mim, com aquela figura absolutely stylish, com os seus óculos escuros, a tocar, o trompetista a tocar de costas para o público, muito, muito envergonhado, muito sereno. Depois trouxeste também a artista Venerem, que no fundo é uma soprano do Maurício e França, é uma das sopranos da diáspora africana mais importantes, e ela canta a ópera de Henry Purcell, que é King Arthur, e tem essa música que é uma das partes mais belas que eu ouvi, que é The Power Art Though, que no fundo é o espírito do inverno a ser acordado e a dizer: por favor, não me acordem, que eu não consigo acordar, deixem-me congelado na morte. Mas que de facto tomou outras dimensões quando uma mulher negra, uma soprana, canta esta ópera e fala sobre "Please, I can hardly breathe", eu quase não consigo respirar, "Let me die
Let me freeze to death. Deixem-me morrer, deixem-me congelar até à morte, e que depois toma uma outra dimensão quando nós falamos de violência atualmente, e de violência racializada, e de femicida, e de violência nas comunidades LGBTQ e comunidades migrantes, e essa grande frase I can hardly breathe. Portanto, como o clássico, claro, George Floyd e exato, tantos. e como o clássico, como estas obras, porque é uma obra de Purcell de 1650, eu acho, do século XVII, e eu amo ouvir ópera. E depois a outra obra é de Robert Hood, que é um clássico. Minus, que é o grande pai do techno, da eletrónica e da música minimalista, que vem de facto de Detroit, Michigan, e de Chicago, e que eu vivo em Berlim, e techno e eletrónica é extremamente importante, e que se pensa que é uma música que vem da Europa, mas que vem de facto da comunidade afro-americana e da comunidade queer afro-americana, e que é extremamente importante. E é forte essa comunidade em Berlim? Mas Robert Hood vem dessa comunidade. Foram eles que criaram nos anos 90 o minimalismo eletrónico, que foi uma inspiração para Nils Fram depois. E eles de facto tematizam a violência e tematizam a beleza também, e a criação de beleza através do minimalismo. E é muito bonito porque quando eu descobri o trabalho de Robert Hood, Minus, também foi uma altura em que eu estava a dar aulas em Accra, no Ghana, num departamento de Performing Arts e música, e eu aprendi algo fundamental, que foi que a música em África não é escrita linearmente, com um começo e fim, em linhas, numa pauta, mas em círculos. É circular. E o que o techno e a eletrónica mostra exatamente é como circula a música. Vem um beat e circula como aos planetas, e movimenta-se, e depois vem um outro beat e movimenta-se em ciclos. E eu trabalhei com um professor, um compositor do Ghana, que mostrava como e escrevia a música em ciclos, e como estes ciclos se tornam elos, e assim se compõe uma música. O que mostra todo o trabalho artístico, que é temporal, que ultrapassa essa ideia do passado, presente e futuro, e que aquilo que nós pensamos que é passado realmente pertence ao presente. E sempre pertencerá ao presente, e que essa segmentação, essa separação de tempo é mais uma vez uma construção colonial para ter acesso. O que passou já passou, não se fala, agora é o agora, e assim pode-se controlar o tempo e o espaço. E o que as culturas e os povos originários e ancestrais falam é de atemporalidade. O tempo é comum e o tempo coincide. Falar sobre a escravatura é tão importante como falar do Black Atlantis, que é o que depois Robert Hood e muitos músicos da eletrónica constroem esta ideia, este mito do Black Atlantis, e dizem que todas as mulheres grávidas que foram deitadas na travessia atlântica, todas as crianças de facto sobreviveram e conseguiram desenvolver um sistema respiratório debaixo d'água, e construíram uma sociedade de paz futurística que está para além da humanidade sobre a Terra. Isso imagem. É o Black Atlantis. Que imagem! Obrigado. E já agora pedi-te um excerto para leres de Memórias da Plantação. Não sei se queres ler alguma de algum dos excertos. Falamos sobre Frida, e talvez 2 pequenos parágrafos que pertencem a este livro. Um deles é: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infeta e outras vezes sangra. Por vezes também mata. Pois. E por isso o passado colonial é memorizado
de uma forma em que não é esquecido. Às vezes é preferível não lembrar, não queremos saber, mas a teoria da memória é, na verdade, uma teoria do esquecimento. Não podemos simplesmente esquecer e não podemos evitar lembrar. Obrigado pela partilha. Sugestão cultural. Tens um filme, não é? De 2009. Eu não sei dizer este nome, da Shirin Neshat. Shirin Neshat é uma extraordinária artista iraniana do Irão. Nós, curiosamente, estamos na mesma galeria na África do Sul e em Londres. É uma das artistas mais extraordinárias que eu conheço e ela trabalha com a imagem e com o filme. E um dos filmes mais bonitos e que é muito atual, que é Women Without a Man. Mulheres sem homem. E ela faz um retrato do que é o pós-colonialismo, como os países da Pérsia, onde é hoje Irão, e todos os países do Golfo Persa e Árabe, que é tão atual, e a relação com Palestina e com todos os outros países, como há uma ocupação e como há uma mudança de regime e um controle da identidade e como isso afeta as mulheres e qual é o refúgio das mulheres. E ela retrata 4 mulheres diferentes que não têm homem e quase como 4 formas diferentes de viver a violência patriarcal e as mudanças políticas e também de atuar sobre elas. E como se libertam. E como se libertam dessa violência. Eu acho que é algo muito... É uma história que poderia ser contada em Portugal, podia ser contada em Angola, podia ser contada em qualquer lugar, mas é contada neste momento no Irão e num espaço geográfico que eu acho que tem uma urgência neste momento que é singular. Estamos perto do final desta conversa. A vida tem sido boa para ti? Eu sou... quando eu trabalho, eu geralmente trabalho com muitas pessoas, especialmente na montagem, nas performances. E um dia eles sorriram para mim e disseram: Grada, estás sempre a dizer uma frase: eu sou a artista mais feliz do mundo. E perguntaram-me porquê. E de facto eu sinto muitas vezes muito feliz. Porque eu faço de facto o que eu absolutamente amo, e ao fazer e criar aquilo que eu amo, vejo também que desperto humanidades e bondades e contemplações noutros humanos, e isso faz-me extremamente feliz. Se a vida foi sempre boa comigo, não, mas eu acho que a vida nunca foi boa com toda a gente, sempre. A vida tem altos e baixos, e tem tropeços, e lama, e afundos. E pequenos idiotas. E idiotas, pequenos e grandes. E tem pessoas lindíssimas, e inteligentíssimas, e boas, e carismáticas, e visionárias. E depois eu acho que o grande exercício da vida é saber escolher com quem nós estamos, e trabalharmos com as pessoas que têm essa grande visão e essa grande beleza e essa grande humanidade, e assim eu torno-me uma das artistas mais felizes do mundo, de facto. Que bom. Que grandes sonhos tens para ti e para o país e para o mundo, não sei. Eu tenho sonhado muito com a paz. É algo que é muito, eu acho muito urgente, pensar na paz, na humanidade, nas transformações radicais e nas decisões radicais que eu acho que são urgentes de serem tomadas. E eu quero muito criar trabalho e continuar sempre a criar trabalho que eu sei que me faz feliz e que transforma também muitas outras pessoas e que depois é exposto pelo mundo inteiro. Mas também me faz extremamente feliz ter esta mostra, esta exposição individual aqui, porque é um pouco como voltar às origens,
não só porque é em Portugal, mas porque também é em Sintra. E Sintra é um concelho muito sentimental para mim, porque foi onde eu cresci, e é um concelho extremamente belo e mágico, mas também pode ser muito urbano e que tem uma das populações mais jovens do país, e é um dos concelhos mais povoados. E voltando um pouco à pergunta que fizeste anteriormente, nesta exposição nós temos um programa que acompanha toda a exposição, que traz muitas pessoas dentro do museu e traz muitas escolas dentro do museu, traz cozinheiras para dias de comida, traz workshops de dança com bailarinos como David Amado, que desmantela o que é o balé clássico, traz workshops de som e de voz, e pessoas que trabalharam comigo no ensemble vêm ativamente fazer parte desta exposição, e isso faz-me extremamente feliz. Eu acho que muitas pessoas podem vivenciar a arte e ocupar o museu. Abrir um museu às comunidades. É? Exatamente. A várias e múltiplas pessoas e a várias e múltiplas gerações, e isso eu acho que é o mais belo do espaço do museu, porque na arte realmente tudo pode acontecer, especialmente na arte contemporânea, tudo é possível. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos, grandes prazeres atualmente? Eu agora movimento-me entre Berlim e a Vila de Sintra. Tens um pé em cada lado. Tenho um pé em cada lado, o coração nos dois lados. Eu voltei às origens, estou a preparar espaços aqui. O meu estúdio e equipa ainda está em Berlim, mas tenho trabalhado entre a Vila de Sintra e a Berlim. E uma das coisas que me tem encantado mais é de facto a força da natureza, que é uma coisa inacreditável. Às vezes vejo-me a ouvir os pássaros e a desenhar folhas e o movimento dos animais. Encontrei há pouco tempo um colibri no jardim que vinha beber o sumo das flores, e depois encanta-me apanhar o comboio e atravessar toda a linha e olhar as pessoas, ouvir as diferentes línguas, o crioulo de Cabo Verde, o foro de São Tomé, ouvir o português, ouvir línguas que eu não conheço, ver a complexidade da humanidade, ver os turistas, as pessoas que vêm visitar, as pessoas que vão trabalhar. Encanta-me observar, encanta-me parar no tempo e observar o que me rodeia. Eu gosto muito de estar aqui e de reatar com muitas pessoas que eu acho que são muito especiais. E hoje vieram muitas pessoas especiais ao podcast, à conversa, assim como tu também és tão especial nestes momentos. Obrigado. Eu acho que quando eu trabalhei, eu falei 25, mas foram 27 anos de facto fora, internacionalmente, eu apercebi-me do poder que a arte é e dos grandes museus e grandes coleções em que movimentamos, e eu acho extremamente interessante começar a produzir daqui e criar as plataformas aqui. Às vezes, quando eu vejo os jovens a servir às mesas os cafés e a construir, eu acho que este jovem quer ser arquiteta, ou quer ser camerawoman, ou quer ser muitas outras coisas que não pode. Eu acho que quando temos uma carreira internacional assim, podemos reconstruir estas cartografias de novo, radicalmente. Bem-vinda de volta. Obrigada. Grada, e obrigado Muito por esta obrigada. partilha. Obrigada pela beleza, pela conversa bela. Obrigado, e visitem esta exposição
o Fundo do Mundo na Fundação Albuquerque a partir de 30 de maio e daí para a frente em Sintra. Podem conhecer um pouco do tanto que a Grada tem feito na arte. E terminou assim este episódio com a artista plástica Grada Quilomba. Espero que tenham gostado, certo que sim. Se assim digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí nas redes sociais. Gosto sempre de ter o vosso feedback. Como sabem, nesta temporada o genérico é da autoria da Garota Não e as fotografias desta vez foram do José Fernandes. A edição áudio foi, como é hábito, do Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Grada, como é que tu te despedes das pessoas? Uma ideia, uma frase, uma partilha. Breve. Eu estou simplesmente muito feliz de voltar a mostrar aqui e aqui em Portugal. E eu acho que vai ser um momento único e bonito. E portanto, juntem-se, apareçam. Sim. Obrigado. Juntemo-nos. Isso, obrigado. Obrigada.